Olá, pessoal. Voltando aí à nossa temática de matemática financeira, vamos hoje abordar o tema sobre sistemas de amortização. Abordaremos os dois sistemas mais utilizados pelo mercado, que é o sistema de amortização constante, o sistema SAC, e o sistema francês, ou também conhecido como tabela Price, né? São muito utilizados aí nas instituições de crédito. Existem outros sistemas, como o sistema americano, mas nós não vamos abordar aqui, vamos nos ater apenas a esses dois sistemas de amortização, tá? Então, nós vamos compartilhar aqui. Então, é o seguinte, o que são sistemas de amortização? Por exemplo, você vai fazer um financiamento de um carro, financiamento de uma casa própria, por exemplo, né? Os financiamentos aí Minha Casa Minha Vida, vocês vão entrar num sistema desse, de amortização, tá? Então, nosso propósito aqui, temos como objetivo conceituar para vocês o que é o sistema de amortização, ou sistemas de amortização, conhecer os sistemas de amortização que são mais utilizados no mercado, e vamos montar planilhas, né, do sistema SAC, sistema Price, utilizando aí a ferramenta que é a calculadora HP12C, tá? Então, nós vamos fazer isso. Bom, o primeiro sistema é o sistema de amortização constante. Nesse sistema, né, as parcelas são decrescentes e formadas por parcelas do capital, que é aquele valor que você pega emprestado, mais os juros, tá? O valor da amortização do capital, ele é constante, por isso que ele chama de amortização constante, SAC, tá? Então, a parcela de capital que você paga todos os meses, ela é fixa, é um valor constante em todo o período do contrato. Já a parcela de juros, ela vai diminuindo a cada período, a cada parcela, uma vez que os juros é aplicado sobre o saldo devedor, né, do financiamento ou do empréstimo. Então, o que acontece? No início, nós temos, então, o valor da prestação, tá? Prestação. Dentro da prestação, nós temos a amortização. O que é amortização? É o pagamento daquela parcela do valor principal que você pegou. Então, se você olhar, a gente olhar aqui no gráfico, ó, é uma reta, ó, tá? Então, para qualquer período, ó, o valor da amortização do capital, do principal, ela é igual, ela é idêntica. No início, a gente adiciona mais os juros. Como o juro incide sobre o saldo devedor, a parcela de juros é maior no início e ela vai diminuindo no final. Por quê? Porque o saldo devedor vai ficando menor a cada pagamento que a pessoa faz. Então, o valor da prestação, que é aquilo que você paga todos os meses, vai diminuindo ao longo do tempo. Tá? Então, é importante a gente conceituar o seguinte: o que é prestação e o que é amortização? Prestação é aquilo que você paga todos os meses. Então, todo mês eu pago lá a prestação. Nessa prestação, nós temos uma parcela que é a amortização, que é o valor do capital que você pegou emprestado, aquele valor que você pegou emprestado dividido pelo número de parcelas, mais os juros. Isso dá a prestação. Então, a amortização é apenas o pagamento daquilo que você pegou emprestado sem nenhum juro, tá? Você pegar o valor e dividir pelo número de parcelas. Então, essa é uma característica do sistema SAC. Você começa pagando mais no início e paga menos no final. Por quê? Porque os juros vai incidir sempre sobre o saldo devedor do financiamento, do empréstimo. Então, o sistema SAC, vamos ver um exemplo aqui, ó. Uma dívida de 8 milhões, ela vai ser paga em 4 prestações anuais, com taxa de juros de 36% ao ano. Vou falar aqui mais uma vez, sempre observar que taxa e tempo devem estar na mesma base. Prestações anuais, juros ao ano. Para elaborar a planilha de pagamento, a gente tem os seguintes passos. Primeiro, calcular a amortização da dívida. Né? Calcular a amortização. O que é calcular a amortização? Dividir o valor da operação pelo número de prestações. Qual que é o valor da operação? 8 milhões. Quantas prestações? 4. 8 dividido por 4. Tá?
8 milhões dividido por 4. Então, nós vamos ter o valor da amortização. Segundo, calcular a parcela de juros. Fazer incidir a taxa de juros sobre o saldo devedor do período anterior, tá? Então, calcula-se o juros sobre o período anterior. Calcular a prestação. Soma o valor da amortização com a parcela de juros. E aí se apura o saldo devedor, subtraindo daí o valor da amortização que você pagou. Então, vamos ver o exemplo aqui. 8 milhões, então, aqui nós estamos na data zero, ó, data zero, não tem prestação, não tem juros, não tem amortização. Data zero é o dia que você pegou o dinheiro emprestado, tá? 8 milhões. Vamos pagar isso em quantas parcelas? 4. Então, o que nós temos que fazer? Dividir o valor da operação pelo número de prestações. Dividindo, vai dar 2 milhões de parcela, né, de amortização anual, a cada ano. Então, nós temos no ano 1, 2 milhões, no ano 2, 2 milhões, no ano 3, 2 milhões, no ano 4, 2 milhões. A amortização é constante. O valor é idêntico mês, ano a ano, período após período. Tá certo? Então, tá aqui, ó. Joguei na planilha já, ó. Tô fazendo a planilha. 8 milhões dividido por 4, 2, 4, 6, 8. 8 milhões é o valor da amortização do empréstimo total, que dividido por 4 dá 2 milhões aí para o período. Segundo, calcular a parcela de juros, fazendo incidir a taxa de juros sobre o saldo devedor anterior. Olha, saldo devedor anterior, 8 milhões, juros, 36%, então, 36% de 8 milhões dá 2 milhões 880. Colocamos aqui, ó, fazer incidir a taxa de juros sobre o saldo devedor do período anterior. Nós estamos no período 1. Qual que é o período anterior? O zero. 8 milhões. 8 milhões, 36%, 2.880 de juros. Terceiro, calcular o valor da prestação, aquilo que vai ser pago a cada ano. Então, somar o valor da amortização com a parcela de juros. A amortização, 2 milhões, mais 2 milhões 880, temos, então, 4 milhões 880, que é o valor a ser pago de prestação. Tá certo? Então, ó, calculamos aqui o período 1. Agora, vamos calcular o período 2. Voltando aqui de novo, ó. Calcular o juros sobre o saldo devedor do período anterior. Ah, quanto que ficou devendo aqui, ó? Ficou devendo 6 milhões, ó, porque eu tinha 8 milhões, eu paguei 2 milhões, ficou 6. Tá certo? Agora nós vamos calcular aqui, ó. Calcular o juro do período anterior, do saldo devedor anterior. 6 milhões, 36%, dá 2 milhões 160 de juros. Calcular a prestação, somar o valor da amortização com a parcela de juros. 2 milhões mais 2,160, 460. Apurar, né, o saldo devedor do período anterior. Subtrair o valor da amortização do saldo devedor do período. Ó, 6 milhões, vou subtrair 2 milhões, ficou devendo 4 milhões. Agora vamos calcular o juro do período seguinte. Vamos tomar o saldo devedor anterior, que é do período 2, para calcular o juro no período 3. 4 milhões vezes 36%, nós temos, então, 1.440.000 de juros. Calcular a prestação, somar o juro mais a amortização. 2 milhões mais 1.440 vai ser pago 3.440. Apurar o saldo devedor do período. 4 milhões menos 2 milhões que foram pagos, ficou devendo-se 2 milhões. Calcular aí o juro do período anterior. 2 milhões vezes 36%, nós temos, então, 720 mil de juros, que, somado 720 mais 2 milhões, dá 2 milhões 720 de prestação. Devíamos 2 milhões, pagou-se 2 milhões, no momento aqui a dívida está quitada, está zerada. Tá? É bem simples fazer essa tabela. Então, é só seguir esses passos que é tranquilo fazer isso aí. Então, esse sistema é o sistema de amortização muito usual nos financiamentos de casa própria. Quem vai fazer financiamento de casa, de apartamento, é muito utilizado esse sistema, tá? Também se utiliza o sistema Price, mas, como se diz, assim, é muito usual esse sistema aqui.
né, esse financiamento aí da Minha Casa Minha Vida, esse financiamento aí da Caixa Econômica para compra de casa, de apartamento, geralmente a pessoa entra nesse sistema aqui. Ele pode também fazer opção pelo sistema Price, tá? Ou se você entrar no site da Caixa, por exemplo, ou de qualquer um banco que financia imóveis, você pode fazer simulações para ver qual é o valor da prestação, utilizando o saque ou utilizando o sistema Price, tá bom? Então, esse é o sistema saque. É bem simples, eu encaro dessa forma, de que é um sistema bem simples de a gente calcular a planilha, tá bom? É só seguir esses passos. Agora, nós temos o sistema francês ou tabela Price, né? Então, o sistema francês de amortização é conhecido também como sistema Price, pois foi inventado por Richard Price, né, matemático inglês, que viveu entre 1723 e 1791. Apesar de ser inglês, né, o sistema acabou ser chamado de sistema francês porque ele foi muito adotado na França a partir do século XIX. Então, por isso que ele ganhou esse nome de sistema francês. Mas não tem nada a ver com o francês que criou isso aí. Isso aí, na verdade, quem criou foi o inglês, esse Richard Price aí. Caracteriza-se por pagamento do principal em prestações iguais, tá? Pagamento, né, do principal em prestações periódicas e sucessivas, sendo ainda o mais utilizado pelas instituições financeiras, pelo comércio em geral. Isso aqui é o seguinte: todo crediário que você faz aí nas lojas é esse sistema aqui, tá? Você financia um carro, é esse sistema aqui. Você faz esse CDC no banco ou em qualquer uma financeira, você vai cair nesse sistema aqui, tá? Então, ele é muito utilizado aí no mercado. Então, CDC, financiamento de veículos, crediário em loja, você entra sempre nesse sistema Price aqui, tá bom? Bom, característica dele, né? Então, as prestações, né, aquilo que você paga todo mês, elas são iguais, elas são constantes. Ela é formada por período, né, por parcela de capital mais juros. Igual no outro, é capital mais juros. Só que aqui, as prestações, aquilo que você paga todo mês, é exatamente igual do início ao fim, tá? Tá bom? A parcela referente à amortização do capital, que é aquilo que você paga, né, do principal, a cada período, né? Então, assim, e aí você tem, e aí é que o que acontece? Como você paga a primeira parcela, você tem uma incidência de juro muito grande em cima do saldo devedor. Então, aquilo que você paga do capital principal é muito pequeno, enquanto você está pagando a maior parcela, maior parte da sua prestação são os juros. Então, a parcela referente à amortização do capital, ela aumenta a cada período, né? Ou seja, ela vai aumentando. Ao passo que a referente aos juros diminui ao mesmo valor, mantendo assim iguais as prestações em todo o período. Então, olha aqui, ó, a prestação ela é igual aqui e ela é igual aqui no final, ó, é o mesmo tamanho, ó, tá vendo? Ó. Só que aqui eu tenho muito mais juros, menos capital que eu estou pagando. Aqui eu tenho menos juros, aqui eu tenho mais capital pagando, tá? Então, ela é muito utilizada nas operações de CDC, compra de automóveis, eletrodomésticos, preços pessoais, leasing e outros, né? Então, aquilo que eu disse, é muito utilizado aí pelo sistema bancário, sistema financeiro, tá? Então, essa é a característica, ela é diferente do sistema saque, tá? No sistema saque, você paga, como se diz assim, você paga os valores iguais, olha, aqui é constante, e os juros vão diminuindo no final. Aqui os juros vão diminuindo, mas aquilo que você paga de principal é menos aqui e maior aqui. Maior juro aqui, maior parcela de juros aqui, menor parcela de juros, tá? Então, vamos ver como é que funciona isso aí. Então, exemplo, o valor do financiamento é 600 mil, a 37% ao ano, a ser pago em 3 parcelas. Para elaborar a planilha de pagamento, vamos seguir os seguintes procedimentos. Bom, eu tenho que, primeira coisa, calcular o valor da prestação, ou seja, aquilo que eu vou pagar todo mês, que é um valor igual, ela é o mesmo valor do início ao fim. Eu posso utilizar as teclas financeiras da minha HP12C, ou seja, utilizando a tecla N, I, PV e PMT, ou eu utilizo a fórmula, que é essa fórmula aqui, ó, tá? Essa fórmula aqui, ó, para calcular a prestação, tá? Então, a prestação é o valor presente, que é os 600 mil,
né, 1 mais I elevado a N vezes I, né, dividido por 1 mais I elevado a N menos 1, tá? Então, aqui no HP, eu faria o seguinte, eu pegaria 600 mil, né, teclava lá CHS e insiro a tecla PV, então eu vou colocar o valor presente aqui no PV, vou colocar 37 e apertar o I lá na minha calculadora, e são 3 anos, né? 3 no N, e vou pedir para a calculadora me dar o PMT. Ela vai me dar o valor da parcela, tá? Aí eu obtive a parcela, o segundo passo é calcular a parcela de juros, ou seja, fazer incidir a taxa de juros sobre o saldo devedor do período anterior. Não é nada diferente do modelo anterior, do sistema SAC. Calcular a amortização, obter pela diferença entre a prestação e os juros do período. Eu vou pagar X, dentro desse X eu tenho juros, tanto de juros. Eu pego o X menos o valor dos juros, eu vou ter, então, aquilo que eu estou pagando de capital. Apurar o saldo devedor, subtrair o valor da amortização do saldo devedor do período anterior. Então, vamos ver como é que fica aqui essa planilha, né? Então, nós vamos pegar aí os 600 mil, aplicar a fórmula, né? Então, nós temos 600 mil, aplicando a fórmula, nós vamos ter, então, 3 prestações de 363, 279 e 52, no período 1, período 2 e período 3. Então, isso aqui é aquilo que eu vou pagar todos os meses. São valores idênticos, tá? Aqui é a amortização mais juros. Amortização mais juros, amortização mais juros. Então, aqui é tudo que eu estou pagando. Daquilo, dos 600 mil mais juros. Dos 600 mil mais juros. Bom, então, calcular uma prestação, ou seja, calcular a prestação através da HP12C, né? Eu pego lá 600 mil CHS e aperto PV, 37 eu aperto a tecla I, digito 3 e aperto a tecla N e aperto a tecla PMT, a calculadora já me dá o valor da prestação. Ou eu pego e coloco na fórmula, tá? O resultado vai ser o mesmo. Bom, segundo passo, calcular a parcela de juros. Incidir a taxa de juros sobre o saldo devedor. Ó, nós temos 600 mil, e o juro é 37%. Então, 37% de 600 mil dá 222 mil. 222 mil, tá? Então, obtivemos aí os juros. Calcular a amortização. Obter pela diferença entre prestação e os juros. Diferença. Esse menos esse vai dar quanto? 141, 279, 52. Isso quer dizer o quê? Dos 600 mil, eu paguei 141, 279 e 52. Eu amortizei isso desse valor aqui. Que somado mais este juro, me deu isso aqui de prestação. Então, aqui eu estou pagando esse valor mais esse valor aqui. Tá? É isso que está acontecendo. Bom, apurar o saldo devedor anterior, do período anterior, né? Subtrair o valor da amortização, ó, amortização do saldo devedor do período anterior. Subtrair a amortização do saldo devedor anterior. 600 mil menos 141, 279, 52, ficou devendo 458, 720 e 48. Tá? Volta aqui de novo, ó. Calcular a parcela de juros. Incidir a taxa de juros sobre o saldo devedor do período anterior. Período anterior, 458, que é o período 1. Nós vamos calcular o juro do período 2. 37% de 458 dá 169, 726, 58 de juros. Calcular a amortização. Obter pela diferença. Prestação menos juros. Prestação menos juros dá 193, 552, 94. Tá? Então, dos 458 aqui, nós estamos pagando 193 mil. Apurar o saldo devedor do período. Subtrair o valor da amortização do saldo devedor. Saldo devedor anterior menos a amortização vai ficar devendo 265, 167, 54. Volta aqui no 2 novamente, ó. Incidir a taxa de juros sobre o saldo devedor do período anterior. Nós vamos calcular o período 3, então vamos pegar o saldo devedor do período 2, que é o anterior,
37%, deu 98.111,99, tá? Que subtraído daqui, ó, subtrair, ó, diferença entre prestação e juros. Diferença entre prestação e juros vai nos sobrar 265, 167, 53 de amortização. Que, subtraído do anterior, ficou um resíduo aí de 1 centavo. Isso acontece normalmente, tá? Porque existe arredondamentos. Pode ser também que aqui apareça menos 1 centavo, negativo o valor, você acaba amortizando mais do que devia. Mas isso é normal quando se faz a tabela, sobrar 1 centavo, 2 centavos, menos 1 centavo, menos 2 centavos. Então, observe aqui, né, que eu disse lá anteriormente. As prestações são iguais durante todo o período. No início, você paga muito mais juros do que capital. No final, você paga muito menos juros e mais capital, tá? Tá bom? Essa é a característica do sistema Price. Bom, isso aqui é como eu posso fazer de uma forma, como se diz assim, mais simples. Mas eu posso também utilizar a minha calculadora HP12C de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais sofisticada, mais elaborada, né? Porém, se você seguir o passo a passo, você não vai errar nenhuma conta aqui, tá bom? Então, vamos ver. Seria você utilizar essa função aqui, F amortização, tá? F amortização, tá? Então, nós temos lá 600 mil. Então, vamos lá. F, né? Fim, clear reg, limpa os registros financeiros e o visor. G8, porque é end, ela é pós-antecipado, né, um financiamento pós-antecipado. Eu vou pegar hoje e começar a pagar no mês seguinte. Então, não é antecipado, não é com entrada, é sem entrada. E aí nós pegamos 600 mil, CHS, né, inverte-se o sinal, porque isso aqui é diagrama de fluxo de caixa, e apertamos a tecla prever. 600 mil vai aparecer negativo no visor, e o valor presente, valor financiado na data zero, no dia que você vai pegar o financiamento. 37, a gente aperta a tecla I, a taxa de juros em percentual. 3 são 3 parcelas, 3%, aparece no visor. E aí eu quero o quê? O valor da prestação. Eu aperto a tecla PMT, ele me dá o valor da parcela. Então, eu já sei o valor da parcela. 363.279,52. Vou lá e preencho a planilha. Todas as prestações já coloco lá. Agora, eu vou calcular o juro do primeiro período. Olha, eu não preciso pegar o saldo devedor, digitar de novo, colocar a taxa. Não, eu vou usar as teclas da calculadora. Observe que eu não digitei mais nenhum número. A partir daqui eu não digito mais nada, tá? Só vou apertar a tecla, tá? Então, eu vou pegar apertar o N, F, amortização. Ele vai me dar o valor dos juros no período. Isso é automático. Vou lá e preencho o valor do juro. Agora eu quero saber a amortização de capital. Eu aperto essa tecla aqui, ó. XY. Ele me dá já o valor da parcela do primeiro período. Vou lá e preencho na planilha. Aperto a tecla Recal PV, ele me dá o saldo devedor do primeiro período. Tá? Aí eu volto de novo a repetir os mesmos passos. NF amortização, ele me dá o valor do juro. XY, ele me dá o valor da parcela da amortização do segundo período. Recal PV, ele me dá o saldo devedor. Volto de novo, ó, F, né, NF amortização, ele me dá os juros. XY, ele me dá o valor da amortização. E Recal PV, ele me dá o saldo devedor. Observe que eu digitei só isso aqui, ó. Só para calcular o valor da prestação. Como você precisaria fazer se não fosse usar essas funções. Então, a calculadora te possibilita tudo isso aqui, ó, tá? É uma questão só de treino, tá? Digitou lá o principal, CHSPV, digitou a taxa, inseriu no I, ele te dá, você guardou a taxa lá, digitou as parcelas, guardei lá no N da calculadora, e eu quero saber o quê? PMT. Ela já me dá a parcela. Daí para frente, é só apertar teclas. Só vai, né? NF, amortização, XY, Recal PV.
Depois repete tudo de novo. Ó. Depois repete de novo. Se for 10 pagamentos, você vai repetir isso aqui 10 vezes, ela vai te dando o saldo. Não tem como errar, tá? Você não corre o risco de incorrer em erro, tá? Então, isso aqui é uma forma de você potencializar o uso da sua calculadora HP12C, tá? É só seguir esse passo a passo. Vamos ver aqui, de novo, né, como é que isso aconteceu, ó. Então, eu tenho aqui, ó, 600 mil CHS-PV, isso aqui aparece no visor, 37, onde eu aperto a tecla I, isso fica guardado no I, e 3, eu aperto o N, que são 3 parcelas. PMT, obtive o quê? O valor da prestação. Eu vou lá na planilha, ó. Vou lá na planilha e preencho, ó. Preenchi todas as prestações, ó. 363, 272, 27952. E aí eu vou querer saber o juro do primeiro período. O que eu faço? 1NF amortização. Ele vai me dar o juro do primeiro período, que é 37% de 600 mil. E aí eu aperto a tecla XY, ele vai me dar o quê? A amortização, 141, 279, 52. Eu aperto a tecla Recall PV, ele me dá o saldo devedor. E aí eu volto novamente preenchendo aqui, ó. Só vou preenchendo aqui agora. 1F, 1F, 1NF amortização, ele me dá o juro da próxima parcela. XY, ele me dá, ó, XY, ele me deu o valor da amortização. E Recall PV, ele me deu o quê? O saldo devedor. Volto novamente, ó, 1NF amortização, me deu juros, XY me deu amortização e Recall PV me deu o saldo devedor. Bacana isso, né? Eu acho essa calculadora fantástica. Então, é a outra forma de fazer. Ou senão você pega e faz aí as contas na planilha. Existe uma possibilidade de você errar aqui, tá? Seguindo aqui, não tem erro, tá bom? Vamos lá. Vamos ver um outro sistema, uma outra situação. Um empréstimo de 70 mil a ser pago em 4 prestações anuais com juros de 17% ao ano. Volto a frisar. Taxa e tempo na mesma base. Construa a tabela de amortização pelo sistema Price. Aqui, ó. Mesma coisa. Limpamos os registros, tá? 70 mil CHS PV, 17 a taxa de juros, 4 parcelas, 4, ó. PMT. Então, vão ser pagas 25 prestações, 4 prestações de 25.517,32. Então, já achei o valor da prestação. Quero saber o juro do primeiro período. 1F a morte. Não precisa nem apertar o N. 1F a morte. Dá o juro. XY. Amortização do primeiro período. Recall PV. Saldo devedor. Volto a repetir. 1F amortização. Valor dos juros. XY. Valor da amortização. Recall PV. Saldo devedor do segundo período. Terceiro período. 1F amortização. Me dá os juros. XY. Me dá o valor da amortização. Recall PV. Me deu o saldo devedor. Quarto período. 1FN, 1F é amortização, juros, XY, valor da amortização do quarto período, e Recall PV, o saldo devedor residual do quarto período, no caso sobrou 1 centavo. Então a planilha ficaria dessa forma aqui, ó, tá? Dessa forma. E aí, é dessa forma que a gente calcula, tá? Então, como se diz assim, não é algo tão complicado de calcular, porém precisa de uma certa atenção para que não se erre, tá? Então, característica do sistema Price, né? Todas as parcelas, prestações são idênticas, paga-se muito mais juro no início do que no final, paga-se menos do principal no início e mais no final, tá? Diferença do saque. O saque, aqui as amortizações elas são constantes, tá? Elas são constantes, ó, vamos lá voltar lá, ó, lá no sistema saque. Sistema saque, ó, 8 milhões, dividiu por 4, 2 milhões. Aqui, ó, as prestações elas são decrescentes e aqui você paga mais juros, né? E menos juros. E aqui é igual, ó.
Por quê? Porque o juros é sobre o saldo devedor, aqui dá uma prestação maior, ela vai diminuindo para o final. É constante por quê? Porque as amortizações são iguais. Por isso que é chamado de amortização constante. Tá bom? Então é isso, os sistemas que a gente tinha que falar hoje. E aí está a dica aí de como utilizar a calculadora HDP12C, tá? Espero que qualquer dúvida a gente está à disposição. Deixo essa mensagem para vocês. Um abraço e muito obrigado.